Eu sempre me alimentei muito mal. Eu gosto muito de besteira. Eu levei uma fase na minha vida que eu bebia, fazia muita farra. Então, eu estava comendo mal. Eu adoro um docinho, adoro uma pipoquinha, adoro um salgadinho. Então, eu estava comendo mal. E aí, quando você faz a bariátrica, as pessoas cobram porque você fez bariátrica. E aí, você tem um reganho, e aí fica pior ainda. Então, o tempo inteiro você é cobrado. A obesidade é uma doença que eu não via como uma doença. E as pessoas precisam me respeitar. E eu preciso me respeitar e me amar também. Que eu era paranoica da balança. Em todos os sentidos. Eu tenho a balança no banheiro, eu tenho a balança de pesar comida, eu era assim. Então eu me sentia sempre, tipo assim, fracassando, sabe? Tipo, eu não conseguia. Eu fazia dieta, a mesma dieta que as outras pessoas, eu não perdia. Eu ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Eu fiquei pensando, eu deveria entrar? Porque parece que é mais voltado para o reganho. Aí você até comentou, né, que quando a gente tem direção de onde a gente quer ir, a gente vai mais longe. Foi assim, maravilhoso. Foi uma transformação e eu estou me adaptando. Eu entrei assim, boiando. Então a gente era perdida e só fazia besteira. E hoje não. Agora minha balança já mexeu e eu estou me sentindo muito bem, muito leve, assim, com as roupas e tudo mais. Eu parei de ficar naquela neura de ficar me pesando. Eu deixei rolar, entendeu? E aí aconteceu, sabe? Tá acontecendo. Eu entrei numa calça 46. Eu entrava nas calças 58. Eu vestia o que tinha na loja, não o que eu queria. Então, isso pra mim tá sendo, assim, maravilhoso. Então, eu não me arrependo. Pra mim, foi a melhor coisa que eu fiz. E, assim, tem sido fantástico. Então, eu já melhorei muito a minha alimentação, água, o sono melhorou. Então, assim, o GPS me trouxe um lugar de pertencimento. E eu só tenho a agradecer. Hello, maravilhosa! Como você tá? Que bom ter você aqui. Mais um dia juntinhas na nossa jornada Bari Sem Reganho. Para você que fez a cirurgia bariátrica e quer eliminar ou evitar o reganho de peso. Eu estou muito feliz. A aula de ontem foi incrível. Quem estava aqui? Vamos começar a nossa segunda aula. Se você não estava na primeira aula, seja muito bem-vinda. Aproveita esse momento para se apresentar aqui no chat. Conta para gente de onde você é, qual cirurgia você fez. E se você estava comigo ontem, vamos lá, me ajuda a dar boas-vindas para quem está chegando hoje e compartilha com elas o que mais te tocou na aula 1. Vamos lá, vamos ver o que vocês aprenderam? É sempre maravilhoso estar aqui, poder dividir com você esse conteúdo e receber tantos feedbacks positivos. Eu sei que o que eu ensino aqui durante esses 3 dias transforma vidas e isso simplesmente não tem preço. Me preenche, sabe? Eu adoro ajudar vocês. E olha só, quem gostou da aula de ontem não perde por esperar, tá? Na aula de hoje o bicho vai pegar porque vai ser totalmente prática. Eu vou te passar o protocolo anti-reganho, onde a gente vai desvendar os 4 pilares essenciais para ter uma perda de peso eficaz, capaz de eliminar o reganho e manter os efeitos da sua bariátrica de forma consistente. Eu quero saber, de 0 a 10, o quanto você está empolgada para a aula de hoje. Me deu incentivo para voltar à caminhada depois de 6 anos. Que bom! Nossa, fico muito feliz. Tem galera de São Paulo, de Marília, de Niterói. Muito bem-vindas. Vocês me ouvem bem? Me veem bem? 1000. A Adelina está 1000% empolgada. A Fran também. Rejanete, a Fibian, a Angélica, Iracema. Muito bom, eu também estou 1000. Vamos a 1000 juntas. Só quem tem o privilégio de conhecer essas estratégias que eu vou falar aqui hoje são meus pacientes e minhas alunas do GPS. E agora vocês vão receber um pouquinho desse conteúdo incrível de forma 100% gratuita.
E como eu falei ontem, minha linguagem do amor é qual? Quem lembra? Presente, né? Então, atenção, que quem ficar até o fim da aula de hoje vai receber mais um presente que vai te ajudar muito a manter uma alimentação saudável, tá? E não vai ser os slides da aula. Quem aí gosta de presente fala eu. A Juscelia falou que ela é a Bari empolgada. Vamos lá, Juscelia. Vamos revisar o que foi visto ontem. Para quem não estava aí, né? A Juscelia falou que é a Bari empolgada. A gente ontem fez um quiz, não foi? Por quê? Porque a primeira coisa que eu quis trazer para vocês foi a consciência. Porque ter consciência de onde está errando é o primeiro passo para ter uma mudança de vida. Então, eu quero saber quem era Bari empolgada, quem era Bari consistente e quem era Bari iludida. Me fala aí. A gente teve outras lições muito importantes na aula de ontem. Vamos ver o que vocês acharam, o que vocês comentaram da aula de ontem? Coloca grandão para o pessoal conseguir ler. Ó, aprendi que não tive nenhum suporte depois da minha cirurgia, aprendi sobre as armadilhas, aprendi que noites bem dormidas, exercício, vitaminas e proteínas são essenciais. Olha que a Gabriela falou que está no emaranhado das armadilhas. A Emanuele falou que aprendeu a importância de saber qual Bari se encaixa. Aprendi que minha Bari nunca vai parar de funcionar. Arrasou, Jaque! A Jaque arrasou aqui. Então, uma lição muito importante é que a cirurgia bariátrica não é a solução completa para os seus problemas, certo? Pelo contrário, a cirurgia bariátrica ela é muito importante, mas ela é uma ferramenta que vai te ajudar a se encaixar. Eu li aqui o comentário da Adeline de encaixar. A bariátrica vai ser uma ferramenta que vai te ajudar a chegar no seu objetivo, mas ela não vai definir o seu resultado. O que vai definir mesmo se você vai alcançar ou não, e principalmente se você vai manter a longo prazo, é o estilo de vida que você vai ter depois da cirurgia. Vai ter uma nova você e uma nova vida depois da bari. Eu quero que vocês fixem muito bem isso na cabeça de vocês. Entender que a bari é um estilo de vida é essencial para aceitar a nova rotina e fazer o que precisa ser feito para deixar a sua cirurgia ativada. Ok. Depois do quiz, a gente falou sobre um assunto bem polêmico, a cirurgia revisional, que nada mais é do que uma segunda bariátrica. E aí, algumas pessoas falaram que já tinham feito uma segunda cirurgia e não tinham tido um resultado muito bom. Por quê? Porque não é só fazer outra cirurgia para voltar a emagrecer. A maioria das pessoas não precisa de outra. Por que que não precisa de outra? Porque a sua está aí, ela funciona. Você só precisa reativar. Então, coloca aí uma hashtag reativar. Reativar. Põe aí uma hashtag reativar. Porque é possível, sim, eliminar o reganho da sua vida só aplicando um conjunto de estratégias simples. Não são coisas complicadas. São estratégias simples e práticas no seu dia a dia. E você vai ver isso hoje. Por isso, a gente esclareceu as situações nas quais se faz necessário uma cirurgia revisional. E se você não se encontra em nenhuma delas, o seu caso vai ser resolvido vivendo o quê? Uma vida de bari. Tá? A sua cirurgia tá aí. Não é que ela não tá mais fazendo efeito. O problema é que você não tá seguindo as estratégias certas para fazer ela funcionar. Lembra que a gente falou da máquina de lavar roupa? Não tá ligada ou você não tá colocando sabão na sua máquina. Então, a gente falou quais são as 8 armadilhas da bari, as principais. Quais foram? Quem lembra aí? Fala aí para mim nos comentários quais foram as principais armadilhas. Me conta qual que você está caindo. A gente falou da falta de proteína, a gente falou da falta de movimento, uso de medicações, a gente falou do estresse e ansiedade, a gente falou da falta de vitaminas e minerais. O que mais? Sono não reparador, né? Falta de hidratação inadequada e dietas restritivas. Foram essas 8.
né, armadilhas que a gente falou que muitas vezes você está tropeçando nelas, mas você nem sabe, nem está sabendo o que é, nem está sabendo que isso te atrapalha a emagrecer. E não é comer pouco que vai te fazer emagrecer, e sim comer certo. E a gente falou, né, de ter paz, né, de fazer as pazes com a comida, não foi? Então, fuja das promessas milagrosas das blogueiras. Porque uma pessoa que emagreceu, ela não pode conduzir um programa de emagrecimento, muito menos quando se trata de pessoas que já fizeram a bariátrica. Como cirurgiã e médica, eu compartilho meu conhecimento baseado em dados científicos atuais, especificamente para pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica. Não tem base em achismo. Eu passei os últimos 5 anos estudando e desenvolvendo um protocolo completo que tem ajudado minhas pacientes e minhas alunas a atingirem e se manterem nas suas metas de peso. O GPS da Bari. Por que GPS, doutora? O que quer dizer GPS? GPS é um sistema de localização que te encontra onde você está e fala qual é o passo a passo para você chegar onde você quer. Então, mais para frente, eu vou te explicar mais sobre o GPS da Bari. Caso você queira, eu vou te falar como você pode ter acesso a esse treinamento. Combinado? Lembrando que no fim da aula de amanhã eu vou abrir as vagas para a nossa próxima turma do GPS e esse vai ser o menor preço da história. Então fiquem ligadas, tá? Agora, o que eu preciso é que você tenha clareza de que é possível, sim, ganhar peso, mesmo comendo pouco, mesmo fazendo dieta. Você já sabe disso, não já? Ontem eu te expliquei que quando você tem essa doença chamada obesidade, o seu corpo considera normal o maior peso da sua vida, que isso é muito injusto. Ele defende esse maior peso de qualquer tentativa de emagrecer. Isso é injusto, mas é real. Então não é culpa sua. E essa é a explicação do porquê é tão fácil engordar e tão difícil emagrecer. Seu corpo defende com todas as forças seu maior peso. É aquela hora, né? A gente até ri, mas queria era chorar. Podia ser o contrário, não podia? Pô, Deus! Agora que você entende que a culpa não é sua se você recupera o peso, se você não tem controle do seu peso. Porque não é uma questão de esforço ou de disciplina ou de força de vontade. Então, ó, faz assim agora. Levanta assim, ó, e solta. Tira esse peso das suas costas de uma vez. Como eu disse, quem tem obesidade precisa se manter firme na vida de Bari para compensar esses mecanismos internos do seu organismo que querem defender o maior peso. Por isso, se você deseja perder peso, você precisa de estratégias voltadas para quem fez a Bari. E é exatamente isso que você vai aprender hoje, certo? Agora eu quero saber uma coisa de vocês. Eu já perguntei, né, na verdade. Deixa eu só ver aqui o que vocês responderam. Quais são as armadilhas que vocês estão caindo? A Adriana falou que só dorme bem se tiver remédio. A Ilana falou que o problema dela é a ansiedade. Quem mais? Quem mais está aí? Ansiedade. A Luciana está falando que o Insta está horrível para assistir. Gente, se você está no Insta, corre para cá, vem para o YouTube, tá? Vem para o YouTube. Escreve aula aí nos comentários, que aí você vai receber o link da aula de hoje, tá bom? E aí você vem aqui para o YouTube. No YouTube, vocês vão assistir, vão ver os slides. No Instagram não tem nada disso, tá? A Júlia falou que o problema dela também é a ansiedade. A Rafaela disse que é o açúcar. Renato, durmo no máximo 6 horas por dia. A Margarete disse que está caindo em todas. E aí eu falei o quê, gente, para quem está caindo em todas? É para achar ruim ou é para achar bom? Se você está caindo em várias armadilhas e percebeu isso agora, isso é bom. Isso é bom porque você vai conseguir ajustar e vai conseguir sair dessa, tá? O problema é quem fala que não está caindo em armadilha nenhuma. Eu falo, e agora? Qual que é o problema? Então, eu falei que vocês podem estar caindo em algum
desses fatores, né? Mas para saber mesmo o que está te atrapalhando, você precisa investigar mais, se informar mais, principalmente sobre a questão da reposição das vitaminas e minerais, tá? Não basta só, né, você, tá bom, então estou com problema de vitamina, vou tomar vitamina. Qual? Quanto? Não é? Então, a gente precisa aprofundar nessas orientações. Precisa fazer exercício, tá bom, mas qual? Quanto? Como? Eu vou dar vários direcionamentos para vocês agora, vocês vão entender o passo a passo. Mas se vocês precisarem de ajuda para fazer junto, aí a gente tem o GPS da Bari, tá? Porque aqui, né, em 3 dias é impossível passar todas as informações necessárias. E eu vou te ajudar tudo que eu puder, mas é lá, no treinamento completo, que você vai realmente ter tudo que você precisa para voltar a emagrecer de forma consistente e efetiva, ok? Então, falando em direcionamento, eu quero que você me responda aqui no chat. Depois da cirurgia, você teve acompanhamento de uma equipe multidisciplinar? Você continua tendo? Me fala aqui. Me fala aqui se você tem acompanhamento da equipe. Porque um ponto em comum entre a maioria das minhas alunas é que elas comentam que depois da cirurgia bariátrica não foram ensinadas sobre essas estratégias para não engordar novamente ou para sair do efeito platô. Infelizmente, a verdade é que a maioria dos profissionais nem gosta de falar sobre essa possibilidade do reganho com medo de espantar seu paciente. Mas a consequência é exatamente o que eles não querem, a recuperação de peso mesmo depois da cirurgia. Essa conversa que a gente está tendo aqui, ela deveria ser obrigatória para todos os pacientes. Por quê? Quem é prejudicado? Você. Você que faz a cirurgia, se empolga com a perda de peso, volta para a rotina normal, porque você não sabia que tinha que ter uma rotina diferente, acredita que a cirurgia vai resolver tudo. E aí, desilusão, né? Põe aí uma hashtag desilusão. Tem até a música, desilusão. Não, eu não sei cantar. Porque vocês acham que estão fazendo tudo certo, né? Por isso que eu bato na tecla que a culpa não é sua. Se você não sabia o que era para fazer, como você ia acertar? E que bom que você está aqui na jornada, né? Porque agora você sabe o que vai determinar seus resultados depois da cirurgia, que é exatamente viver uma vida de bari. E para te ajudar a seguir o estilo de vida que uma bariátrica necessita, eu resolvi te ensinar as ferramentas médicas exclusivas que eu uso com os meus pacientes e que já ativaram a perda de peso de centenas de alunos. Então, meu protocolo anti-reganho com os 4 pilares da perda e manutenção de peso, tá? Eu quero que você compare seu corpo com uma construção. Imagina aqui que você está fazendo uma reforma no seu corpo. Se seu corpo fosse uma casa, para fazer a reforma, você ia precisar de quais materiais? Me fala aí no chat o que precisa para fazer uma reforma, por favor. Bora, gente, quero ver vocês participando. Vamos lá, precisa de tijolo? Precisa de água? Precisa de cimento? O que mais? A Daniele colocou uma coisa super legal, planejamento. A Jaque falou areia, bloco, cimento, matéria-prima, pedra. Ó, a Adriana falou, sou arquiteta, entendo de reforma. Então, você me ajuda, Adriana. Então, vamos lá. E a gente precisa do quê? Precisa de um mestre de obras, ó, precisa de um projeto. Adorei. Organização e orçamento. Pedreiro. Legal, adorei. Então, vamos lá. Assim como na construção de uma casa, a construção da sua jornada, bari sem reganho, você vai precisar de alguns elementos. A gente vai começar aqui falando de um elemento que a gente vai representar com a água. A água vai ser o nosso pilar da mentalidade. Assim como a água é transparente e é fluida,
né? A mente, uma mente clara e equilibrada, vai ser a chave para superar os obstáculos diários da manutenção de peso. Por exemplo, ansiedade, compulsão e autossabotagem. A água vai representar flexibilidade mental, permitindo que você navegue com sucesso em todas as fases da sua jornada, tá bom? O segundo elemento vão ser os tijolos. Vamos compartilhar o slide? Pode ficar pequeno aqui do meu lado. Os tijolos representam o pilar da nutrição metabólica. Do mesmo jeito que o tijolo forma as paredes de uma casa, uma nutrição adequada vai construir a sua saúde e seu bem-estar. Esses tijolos vão representar os macronutrientes que devem seguir uma proporção diferente depois da bari. Por isso, a importância de seguir um plano alimentar específico em cada fase da cirurgia, fornecendo uma base sólida para a sua jornada de perda de peso. O terceiro elemento vai ser o cimento, que gruda o tijolo, tá? Esse vai ser o pilar da suplementação sob medida. Por quê, gente? Do mesmo jeito que o cimento une o tijolo e cria uma estrutura sólida, as vitaminas atuam como esse cimento que mantém sua saúde firme. Então, depois da sua cirurgia, o corpo precisa de vitaminas e minerais específicos para preencher as lacunas deixadas pela redução da absorção dos nutrientes. Esse cimento é fundamental para a sua saúde. Então, você acha que dá para construir uma parede sem cimento? Colocar só os tijolos? Não, né? Ela vai desmoronar uma hora ou outra. O mesmo vai acontecer com você, tá? O quarto elemento vai ser o pilar da ativação basal, representada pelo ferro. O ferro é conhecido pelo quê? Pela força, não é? Então, a força vai vir da onde? Da atividade física, principalmente o treino de resistência. Esse elemento é essencial para manter seu corpo ativo e saudável. Do mesmo jeito que o ferro dá a estrutura da casa, é a atividade física que vai dar a estrutura do seu corpo, aumentando o seu metabolismo e ajudando na perda e na manutenção do peso. Agora, a gente tem o elemento mais importante dessa construção. Quem é que pega o tijolo e coloca lá na parede? Quem é que coloca o cimento? Quem é que vai fazer toda a obra? O mestre de obra ou o pedreiro dessa jornada vai ser você, tá bom? Então, você é a mestra da jornada. Você é responsável por usar esses elementos com habilidade e com determinação. Mas, gente, ninguém aprende, ninguém nasce sabendo. Todo mundo aprende e vai melhorando com o tempo, não é? Do mesmo jeito que esse mestre de obras, ele vai melhorando a cada construção. Então, se você não está um mestre perfeito ainda, fica tranquila que você vai ficar. Agora, a Adriana falou aqui que precisa de um projeto. A Margarete também falou que precisa de um projeto, não foi? Precisa de um arquiteto. Eu tinha colocado engenheiro aqui, mas vocês falaram do arquiteto, eu mudo, tá? Eu tinha pensado em ser, né, o engenheiro, o arquiteto, o projeto, vai direcionar você em tudo que você precisa, certo? Então, o engenheiro dessa obra, você, eu, a arquiteta vai ser a Adriana. Gente, então, com a mentalidade clara, como a água, os tijolos da nutrição, o suplemento da suplementação e o ferro da força, você está construindo uma jornada sólida para uma vida saudável e plena com a sua bari. Gostaram? Vocês conseguiram entender essa analogia? Conseguiram entender que você precisa de tudo isso para fazer essa reforma do seu corpo? Fala aí se ficou claro como a água. E assim, gente, como em uma construção, se qualquer um desses elementos faltar, todo o esforço que você fez vai por água abaixo, fica frágil. Então, o emagrecimento não é composto por uma coisa só.
O emagrecimento é um conjunto de ações e a obesidade é uma doença multifatorial. Então, adianta ter só tijolo e não ter o resto? Adianta só comer bem e não fazer o resto? Não adianta. O tratamento, ele tem uma mudança de todo o estilo de vida. Por isso que eu falo que a vida de Bari é uma vida diferente, tá? Não adianta só fazer a cirurgia ou só tomar remédio. A gente precisa usar todos os mecanismos que a gente tem em conjunto para fazer dar certo. Você entende isso? Então, o seu tratamento precisa de tudo isso. E é tanto que eu não trabalho sozinha. No GPS da Bari, eu tenho uma equipe formada pelos melhores especialistas. Então, tenho eu na medicina, na cirurgia, temos uma nutricionista, uma psicóloga e um preparador físico, todos especialistas em bariátricos. Porque quem fez a cirurgia precisa ter um protocolo específico de emagrecimento e manutenção, que é bem diferente do emagrecimento de quem nunca fez uma cirurgia bariátrica ou de quem precisa perder 3 quilos, igual a blogueira que fez a dieta. Você precisa entender que depois da cirurgia você precisa ter novos costumes, nova rotina, uma nova vida. Então põe aí, gente, hashtag vida de Bari, vida nova. Por isso eu digo com toda certeza, talvez você esteja sofrendo hoje com reganho ou presa no platô porque não teve uma equipe multidisciplinar especializada em bariátricos te acompanhando. Não foi isso? Então, meus pacientes, minhas alunas do GPS sabem a diferença que é ter o direcionamento de uma equipe especialista. Não se compara a você tentar fazer uma coisa sozinha, né? Você fazer junto com um grupo. E melhor ainda, sendo acompanhada por profissionais capacitados. Porque sozinha você se empolga ali inicialmente, mas depois começa a voltar à rotina, né? Como era antes da cirurgia. Lembra das Bari empolgadas? Então, elas começam a querer ter os mesmos hábitos das pessoas que convivem com você na sua casa, no seu trabalho. Mas o que funciona para eles não funciona para você. Ou então voltam aos hábitos antigos, né, e deixam de lado a vida de Bari. Eu falo que é como viajar para um país diferente. Imagina você no Japão querendo comer comida brasileira, querendo falar português. Não dá certo. É uma vida diferente. Por isso, fazer parte de um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo que você é tão importante. Por isso que eu falo que nada é impossível para um grupo de mulheres determinadas. Então, aproveitando nessa deixa do Dia Mundial, do Dia Internacional da Mulher, que foi sexta-feira passada, nada é impossível para um grupo de mulheres determinadas. Então, eu quero saber, gata, você é determinada e focada? Você está focada em ter sucesso com a sua bariátrica? Então, põe aí uma hashtag, eu sou determinada. Põe aí uma hashtag, eu sou determinada. Deixa eu ver. Então, agora, vamos voltar aqui para o conteúdo e começar cada um dos 4 pilares que a gente falou. Mentalidade, né? Nutrição, ativação basal e suplementação sob medida. A gente vai falar desses 4. A mentalidade clara, que a gente representou pelo elemento água da nossa construção, tá? Então, gente, é fácil ter uma mente equilibrada? É fácil controlar a ansiedade, o estresse? Põe aí, é fácil ou é difícil? Deixa eu te fazer uma pergunta. A preocupação, o medo e a insegurança desencadeiam a ansiedade, certo? Se a preocupação, o medo e a ansiedade desencadeiam, pioram a ansiedade, o que vai melhorar a ansiedade? O contrário disso, a segurança e o planejamento. Não é? Vocês não falaram que para fazer uma obra precisa de planejamento? Então, para ter essa segurança e executar um bom planejamento, o que você precisa? Você precisa de conhecimento. Então, um exemplo muito comum é a ansiedade causada pela meta estipulada para perda de peso depois da Bari. Muitas vezes,
a equipe não dá uma meta e você estipula uma meta irreal. Ou então você vai lá no cirurgião plástico e ele fala, não, você ainda precisa perder mais 10 quilos. Muitas vezes essa meta, ela é baseada em achismo puro e simples, nada de ciência. E aí, você fica assim, sem conseguir chegar lá, não é? E fica achando que está, né, se frustrando, achando que a cirurgia não funcionou, mesmo quando a cirurgia é um sucesso. Ou então a ansiedade de se comparar com outro conhecido que operou. Isso também, tiro no pé, dá muita ansiedade. Olha lá, a fulana emagreceu mais do que eu, não é? A Lilian falou verdade. É muito comum eu ouvir das minhas alunas ou das pacientes na primeira consulta assim, doutora, eu como muito menos do que minha amiga e ela tá magra e olha como eu tô, né? Como será que a tal pessoa emagreceu? Porque eu fiz a mesma cirurgia na mesma época que ela, eu perdi menos. Olha lá aquela blogueira, olha lá a doutora. Essa é uma comparação perversa que vai te desmotivar e muitas vezes vai te fazer abandonar as estratégias que poderiam funcionar para você, às vezes antes mesmo de tentar. Então, nunca se compare com os outros. Se compare somente com você mesma. Hoje, melhor do que ontem. Melhor do que ontem, sempre, tá? Muitas das minhas alunas relataram que tinham dificuldade em administrar esse equilíbrio emocional, de controlar essa ansiedade. E por isso elas usavam o alimento como uma válvula de escape para a ansiedade e para o estresse. Você já fez isso alguma vez? Me conta aqui em segredo. Você já usou a comida como uma válvula de escape para a ansiedade? Mas as minhas alunas falaram que isso mudou depois que elas aprenderam um arsenal de ferramentas para combater a ansiedade e o estresse lá no GPS. Eu vou ensinar esse arsenal para vocês, tá bom? Com 6 estratégias. Outra causa de desequilíbrio emocional é a solidão e a tristeza. Também fazem as pessoas comerem mais alimentos calóricos. Por quê? Porque esses alimentos calóricos, hiperpalatáveis, doces e gordurosos, promovem um alívio imediato. Só que depois desse alívio imediato vem a culpa. E a culpa pode desencadear compulsão alimentar, pode desencadear bulimia, pode desencadear o comportamento beliscador, pode desencadear a síndrome da alimentação noturna. Então, quanto maior o seu conhecimento em relação à bária, a sua alimentação, a sua suplementação, mais segura você vai estar, consequentemente, menos ansiosa, com certeza, tá? Olha aqui essa mensagem que eu recebi da Gleida, uma aluna lá do GPS 4. Antes da cirurgia, eu estava com baixa autoestima, antes do GPS. Eu estava com baixa autoestima, isolamento social, medo de perder a cirurgia e falta de conhecimento. E depois ela falou, ó, saí do casulo, me sinto mais segura e mais alegre, aprendi a respeitar meu corpo, não tenho que ir em busca de um corpo padrão, e sim me alimentar e me exercitar corretamente, para que o meu corpo alcance o ideal para mim, não para o outro. Uau, hein? Que evolução! Sem falar nada da balança. Tem outras mensagens aqui de alunas falando da balança, mas essa me emocionou. Por isso que eu sempre bato na tecla que o auxílio de especialistas depois da bari é fundamental, porque funciona como uma rede de apoio para te ajudar a contornar essa montanha russa emocional do pós-operatório. E isso é tão importante, tá? É tão importante que eu fiz questão de inserir no GPS da bari diversos conteúdos com especialistas da minha equipe e ainda um espaço para interação ao vivo comigo e com eles. Então, fechando o pilar da mentalidade clara, eu quero te passar aquelas 6 ferramentas do nosso arsenal para controlar a ansiedade e o estresse, tá bom? Por quê? Porque eles são os vilões do reganho. Então, eu quero que você escolha uma dessas ferramentas para aplicar cada um dos próximos dias, tá? Então, primeira ferramenta, olha só,
Não estou falando aqui de ativação de metabolismo, eu estou falando de ansiedade. Pratique atividade física. A forma mais comum de controlar e aliviar a ansiedade é a prática de exercícios. E qualquer exercício serve para esse propósito, tá bom? Então, praticar atividades físicas ajuda a lidar com estados de ansiedade, porque eleva a produção de endorfina, que aumenta a sensação de prazer. Segunda estratégia, experimente parar 1 minuto e controlar a sua respiração, para reduzir as reações do sistema nervoso autônomo. Isso pode ser feito compassando a respiração, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Às vezes, basta 10 ciclos de respiração, 3 minutos de quietude, de silêncio. Número 3, essa é muito legal, eu adoro essa estratégia. Exercício de gratidão. Tem situações que a ansiedade se estende por longos períodos. E aí, os especialistas recomendam que a pessoa evite pensamentos negativos ou catastróficos. Mas uma pessoa com ansiedade, como é que ela vai evitar pensamentos negativos? É igual eu falar aqui para você, não pensa num macaco de bunda rosa. Você vai pensar no quê, gente? Então, uma das maneiras de tirar o foco desses pensamentos negativos é exercitar a gratidão, mudando o foco da nossa mente. Todos os dias pode acontecer muita coisa difícil, mas a gente tem alguma coisa boa para agradecer. É um exercício de ser poliana mesmo, sabe? O que aconteceu hoje de bom que eu posso agradecer? Estratégia número 4, manter o foco e a atenção no presente. A ansiedade é um excesso de preocupação com o futuro. Quando sua mente está dedicada ao momento atual, você tem capacidade de analisar, julgar e agir. Quando a mente fica no passado, né, ou no futuro, sem direcionamento para um planejamento, você pode se perder nas ideias e a ansiedade pode piorar. Quinta estratégia, esteja com quem você ama. Conviver com pessoas queridas, da família, amigos e conhecidos que tenham afinidade é uma das coisas que mais aumentam a qualidade de vida. Então, a companhia de quem a gente ama é especial, ajuda a liberar substâncias de prazer, como a ocitocina, por exemplo. Então, quem está bem, né? Quem está em contato com pessoas queridas, vive mais relaxado e menos ansioso. A sexta e última dica, estratégia, ferramenta do nosso arsenal. Dedique um tempo, todos os dias, nem que seja 5 minutos, para se cuidar. Reservar algum tempo do dia para você e ser capaz de ouvir as suas reais necessidades pode contribuir diretamente para o controle da ansiedade. Saber olhar para si, atender, né, e contribuir para a sua meta é uma ação de grande poder para a sua vida. Então, eu sei que tem muita coisa para fazer, mas num dia de 24 horas, seja capaz de dedicar um pouco de tempo e de energia para você mesmo. Pode ser uma massagem, pode ser uma meditação, pode ser, eu falo para quem é mãe, trancar a porta na hora que vai fazer o número 2. Não é? Quem é mãe aí, me fala. Quem é mãe aí, levanta a mão. Fala aí, mãe. Gostou dessas estratégias, Luana? Eu tenho uma estratégia extra, tá? Um conselho aqui, cortesia, levando em conta tudo que a gente falou hoje. Tenha profissionais de confiança para te orientar. Porque não adianta tudo isso que eu falei se você não tiver amparada por uma equipe capacitada para te auxiliar nas mudanças que você vai ter ao longo da vida. Você vai precisar de mudanças, né? A vida vai mudar, o emprego vai mudar, os filhos vão crescer e o seu tratamento precisa evoluir junto com você. Até aqui, ficou claro? Me dá um ok se até aqui está tudo claro, para a gente passar para o segundo pilar, que é a nutrição metabólica.
A nutrição, ela é representada pelos tijolinhos da nossa construção. Não é? Desde ontem eu estou falando, o que funciona para os outros não funciona para você. Lembra quando você era criança e pedia para fazer alguma coisa que todo mundo ia fazer? E aí sua mãe falava assim, sua mãe falava assim, talvez agora você fale para os seus filhos. Você não é todo mundo. Nossa, como eu tinha raiva que minha mãe falava isso. Hoje eu falo para minha filha também. Pois bem, gente, o seu corpo e as suas necessidades metabólicas mudaram depois da Bari. Por isso, dietas da moda não funcionam para você. Ah, doutora, mas eu posso fazer jejum? Não é a melhor alternativa. Ah, mas eu posso fazer low carb? Não é a melhor alternativa. Hoje, depois da cirurgia, você precisa pensar em nutrição e não em dieta. Aí você pode estar perguntando, mas como assim, doutora? Como assim nutrição e não dieta? Me explica. Olha só, depois da bariátrica, nada é proibido, tá bom? Claro que tem aquele período de readaptação, aquele primeiro mês ali de readaptação, mas depois disso você vai poder comer todos os tipos de alimento. Porém, tudo que você for servir no seu prato de hoje em diante deve ser pensado de forma estratégica. No começo vai dar um trabalhinho, mas depois você vai se adaptar e vai ver que é bem simples. Essa estratégia, por quê? Porque seu organismo, o organismo tem obesidade, passou pela cirurgia bariátrica, ele tem outras necessidades metabólicas. Ele precisa satisfazer suas preferências alimentares. Sim, comer precisa dar prazer, tá? Mas precisa satisfazer suas necessidades metabólicas também. Doutora, você está falando que nada é proibido, mas eu posso comer glúten, eu posso comer leite, eu posso pão, eu posso arroz? Eu ainda recebo muitos pacientes perguntando sobre determinados alimentos, se pode ou não pode. Doutora, isso aqui engorda? Doutora, isso aqui... Hoje mesmo atendi um paciente no consultório e aí ele tem várias questões aí, né, sociais envolvidas e tal, mas aí ele falou assim para mim, doutora, eu já sei, é o chocolate, eu parei de comer balinha, agora eu tô comendo chocolate. Aí eu falei, não é o chocolate, não põe a culpa no chocolate. De tudo que ele estava fazendo, o chocolate era o de menos na história. E não é só o chocolate, né, que vai fazer você emagrecer ou engordar, certo? Cada vez mais a gente tem pessoas com carbofobia, com medo de comer carboidrato. Fala se você tem isso. Medo de comer pão, medo de comer arroz. Parece que os carboidratos são vilões e tem uma característica engordativa, eles precisam ser eliminados. Não. Essas mesmas pessoas, elas pouco se preocupam com alimentos menos saudáveis, com alimentos embutidos, com alimentos industrializados. Gente, anota aí, você tá com aquele papel, aquele caderninho de ontem? A Márcia Sclay colocou, eu tenho medo dos carboidratos. Vamos acabar com esse medo hoje. Nenhum alimento te engorda ou te emagrece. O que vai levar ao ganho de peso, à perda de peso, é o balanço calórico. Se você comer mais do que gasta, vai engordar. Se você gastar mais do que come, vai emagrecer. Embora isso pareça simples, tem muitas armadilhas, gente. Não é matemático. Então é só contar caloria? Não. Seu corpo não absorve todas as calorias que você come e nem gasta de forma linear proporcional às suas atividades. Não, doutora, como assim? Tá complicando. Tem tantas variáveis que vocês nem acreditam. Até as bactérias que moram no seu intestino podem aumentar ou diminuir a energia e os nutrientes que entram. Grande parte das coisas que você come é metabolizada ali pelas bactérias. Se você tem bactérias boas, elas vão quebrar as fibras ali, né? E vão aumentar a absorção de ácidos graxos de cadeias curtas. Isso vai dar mais saciedade por mais tempo. Olha só que loucura o que elas podem fazer. E dependendo das suas atividades, você pode ter mais ou menos fome. Uma pessoa que é sedentária tem mais fome, tem uma fome desproporcional ao gasto de energia. Enquanto as pessoas que fazem atividade física têm gasto energético proporcional.
Então, dependendo de vários fatores, dependendo do tipo de nutriente que entra, seu corpo pode resolver economizar ou pode resolver gastar mais energia. Então, eu vejo muitas recomendações nutricionais de restringir alguns alimentos, tá? Por exemplo, troca o pão pela tapioca. Tá trocando 6 por meia dúzia. Você não vai atingir os seus resultados ficar fazendo essas bobagens. Não é trocar o pão pela tapioca que vai fazer você emagrecer. Acorda, ó. Acordou? Já tá cansada, né? Hoje é quinta-feira, não, hoje é quarta-feira, eu já tô até trocando as datas. Hoje é quarta-feira, tá no meio da semana, né? Então acorda aí. Eu vou te explicar o que você precisa fazer para ter resultados através de uma alimentação estratégica, tá? Eu vou te ensinar como você vai fazer as pazes com a comida agora. Você vai comer mais, vai comer bem e mesmo assim vai voltar a perder peso. Quer saber? Fala aí. Sim, 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 sim. Como ter bactérias boas? Comendo bem. Então, olha só. Vou explicar aqui alguma coisa talvez meio básica para vocês, mas para todo mundo falar na mesma língua, tá? A gente tem 3 principais grupos de macronutrientes: carboidrato, gordura e proteína. Além disso, a gente tem dezenas de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Diferente de quem não fez a cirurgia, você precisa bater a meta diária das proteínas e das vitaminas para manter sua base ativa. Lembra da máquina de lavar roupa que precisa do sabão, do amaciante? Então, você precisa das proteínas e das vitaminas. E deixa eu falar para vocês, não é fácil bater meta de proteína, não é verdade? A gente comentou ontem, né, que com o apetite, o paladar, a capacidade digestiva, a capacidade do estomaguinho, às vezes é difícil consumir toda a proteína necessária, né? A gente falou que ia falar hoje sobre a quantidade necessária de proteína, não foi? A gente vai falar, mas você sabe o que acontece se não bater a meta de proteína? Você pode perder músculo, pode perder força, e isso, né, pode causar aquela doença chamada sarcopenia. Você pode ter fraqueza, queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, redução da imunidade. E os estudos científicos relacionam o aumento do consumo de proteína com maior saciedade e menor risco de compulsão alimentar e de reganho de peso. Não é legal? Ó, a Denise falou, não gosto mais de carne, mas tem outras opções de proteína. Vamos ver isso. Doutora, quanto que eu tenho que comer de proteína, então? Quem quer saber? Põe aí uma interrogação. Ó, a Denise falou, tenho tudo isso que você falou agora. Então, vamos entender, Denise, como é que você vai bater sua meta de proteína. Claro que a meta varia individualmente, de acordo com o seu peso, com suas atividades diárias, tá bom? Lá no GPS da Mari, a Nutri... Lá no GPS da Mari, não, no GPS da Bari, a Nutri Mari Melendes, ela vai dar todas as instruções que você precisa para comer toda a proteína que você precisa, tá bom? Mas aqui eu vou te ajudar de uma forma geral. Você vai precisar comer alguma coisa entre 1,5 a 2 gramas por quilo de peso magro por dia. Como é que você sabe o seu peso magro? Com a bioimpedância, tá? Mas vou falar aqui para vocês que isso vai dar uma média de 80 a 100 gramas de proteína por dia. E aí, quando eu falo 80 a 100 gramas de proteína, as pessoas falam, moleza, doutora, um bife de 100 gramas eu consigo comer. Quem pensou isso? Tira essa ideia da cabeça. Um bife é uma fonte de proteína. Um bife de 100 gramas vai ter de 20 a 25 gramas da proteína pura. Então, se você precisa bater uma meta de 100 gramas, você precisa comer 5 bifões aqui, ó, do tamanho da minha mão. Tá? Minha mão é grande, a mão inteira, não é a palma, não. A maioria das pessoas, dos meus pacientes, chegam lá no consultório e falam que numa refeição comem um bife, a carne, do tamanho da palma, daqui da palma da mão. Para dar 100 gramas tem que ser a mão inteira. Consegue? Difícil, hein? Difícil. Por isso, a melhor estratégia é fracionar a dieta e colocar alimentos
fontes de proteína em todas as refeições. Então, você põe um pouquinho em cada refeição. E, às vezes, precisa fazer o suplemento com whey. Agora que você já sabe quanto que você precisa consumir de proteína, vamos entender quais são as fontes alimentares que se ajustam a essa quantidade e também a consistência do alimento que você consegue, que você gosta de comer. Então, é como se fosse um quebra-cabeça, tá? Então, por exemplo, de manhã eu vou comer 2 fatias de queijo branco, aí dá tantas gramas de proteína, tá? Um ovo dá X gramas, tá? Lembrando, quem é vegetariano ou vegano também precisa bater a meta de proteína com feijão, lentilha e outras leguminosas, tá? Agora eu vou passar 5 estratégias que vão te ajudar a aumentar o consumo de proteína. Mas antes de falar essas 5 estratégias, eu queria chamar a galera do Instagram. Pessoal, quem está assistindo a aula no Instagram, corre para cá, para o YouTube, tá bom? A gente está aqui no YouTube, tem slide, tem uma galera participando, aí eu consigo ver suas perguntas e interagir com você. Combinado? Então, se tem alguém no Instagram, vem agora. Quando chegar aqui no YouTube, fala, vim do Instagram, para eu saber, tá bom? Então, vamos lá para 5 estratégias que vão te ajudar a aumentar o consumo de proteína. Primeira estratégia, gente, é aquele óbvio que precisa ser dito. Não sei se você já pensou nisso alguma vez. Começa a refeição pela proteína. Se é difícil comer a proteína, você começa pelo arroz e feijão, na hora que você vai passar para a carne já não cabe mais. Então, começa pela proteína. Se você ficar saciado e não der conta de comer o resto, não tem problema, tá? Por quê? Porque você já vai ter ingerido o essencial para a manutenção do músculo. Segunda estratégia, tenta incluir ovo mexido, ovo cozido no café da manhã ou nos lanches. Terceiro, procura iogurte com maior teor de proteína. Iogurte, queijo, você olhar lá na tabela nutricional atrás, você vai ver a quantidade de proteína. Hoje a gente tem vários que têm adição de whey e tem um teor proteico maior. Quarto, acrescente queijo em várias preparações. Por exemplo, nos lanches, nas carnes, na panqueca, no omelete, adiciona queijo. E a quinta e última, mas não menos importante, é a parte da suplementação. Adicionar ou whey ou colágeno nas suas receitas. Então, vai fazer uma panqueca, um bolinho, coloca um whey, tá? Um cappuccino. Tem várias receitas com whey. Tem um e-book de receitas com whey no GPS também. Agora, a dica mais importante para você nunca mais errar na sua alimentação é o tal do prato bariátrico. O prato bariátrico é o poder. É o poder. Responde aqui no chat se você conhece, sim ou não, o prato bariátrico. Ângela veio do Instagram, bem-vinda. Me fala aí se você conhece, sim ou não, o prato bariátrico. Gente, esse prato é revolucionário, porque ele vale para qualquer lugar que você esteja. E você não precisa comprar nada, se acalme. Na próxima vez que eu for fazer uma jornada, eu vou vender... Vou comprar lá na China um prato bariátrico, mas não, você não precisa. Olha quanta gente não conhece, a Marta, a Ana, a Cíntia, a Iracema. Então, vou explicar para vocês o que é o prato bariátrico, tá bom? O prato bariátrico é simplesmente uma proporção ideal da sua refeição. É a forma que você vai servir seu prato. Então, ele consiste, olha aqui esse desenho, você vai dividir o prato no meio. Metade de tudo que você vai comer, volume mesmo, tá? Não é peso, não, volume. Vai ser fontes de proteína. A outra metade, você divide em 3 partes. 2 delas, você vai colocar fontes de fibras e vitaminas, são os coloridos que eu chamo. E uma partezinha, você vai colocar os carboidratos. Tá? Então, viu aí no slide? Eu vou dar alguns exemplos para vocês de como é possível comer bem em várias situações diferentes, tá? Então, vamos lá. Você foi no churrasco. Doutora, no churrasco, como é que eu faço o prato bariátrico?
Vai comer uma entradinha? Queijo, proteína. Depois você vai sentar e servir um prato ao invés de ficar beliscando. Esse prato você vai colocar metade de carne. Tira a gordurinha da picanha, gente, por favor. E a outra metade, coloca lá 2 partes de vinagrete e uma de mandioca ou de farofa, sei lá, pão de alho, o que você gosta? Vamos para o sushi? Quem gosta de sushi? Eu adoro sushi. Chegou no sushi, entradinha, proteína, tataki, aquele picadinho com molhinho gostoso, tataki de salmão, tataki misto, tá? Vou comer meu prato, sashimi à vontade, metade do prato de sashimi, atum, salmão, robalo, o que você gostar. A outra metade, você vai dividir em 3. Aí você vai colocar ali uma parte. Qual que é o nome, gente, daqueles legumes mesmo? Os legumezinhos? Ah, esqueci o nome. Tem um aqui em Brasília que eu adoro, que tem ervilha torta com alho, que é maravilhoso. Pronto, você vai colocar uns legumezinhos e aquele outro pedacinho lá de cima, você pode colocar alguns rolls, né? Você pode colocar o yakisoba, não sei. Aí você escolhe, tá? Tempurá. Não, tempurá é o frito, né? Aí não é bom, não. Pode ser shimeji, sim. Beleza? Alguém perguntou qual é o melhor whey. A gente tem uma aula só de suplementos, mas exatamente as marcas do whey a gente fala lá dentro do GPS, tá? Beleza, vamos para o self-service, dia a dia de trabalho, não vou comer churrasco, não vou comer sushi, vou no self-service. Olha tudo que tem primeiro, aí você escolhe uma proteína, então pode ser um filé de frango. O outro lado, saladinha básica brasileira, tomate, alface, legumes e arroz e feijão. Pratinho brasileiro, simples e fácil. É difícil, gente, fazer o prato bariátrico? Doutora, e o café da manhã? Mesma coisa. Faz uma crepioca, faz uma panqueca com frango, mistura lá com creme de ricota, um ovo mexido com pão. Ó, vamos lá, simples. Ovo mexido com queijo, uma fatia de pão, mamãozinho, café com leite. Fácil? Põe aí, fácil. Põe aí, hashtag, muito fácil. Agora tem gente que está falando assim, doutora, se eu comer tudo isso, eu vou emagrecer? Porque eu não estou comendo nada, eu estou engordando. Quem pensou isso? Ó, o Gilson falou que está fácil. Fácil, fácil, fácil. Muito fácil. Olha aqui. A Tairine está falando que quer participar do GPS. Eu já vou falar do GPS, tá, Tairine? Guarda aí essa pergunta. Ó, quem está perguntando aí se vai conseguir emagrecer comendo tudo isso, e quem não come ovo, queijo, carne, frango, peixe, tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir. Por isso que eu falo que você precisa fazer as pazes com a comida. Você não precisa comer pouco, você não precisa passar fome, você precisa aprender a comer. E dominar o prato bariátrico é o poder que vai desarmar aquela armadilha de ontem das estratégias, das dietas restritivas, tá? Vou te dar mais 3 estratégias exclusivas para evitar o reganho. Primeiro, pare de comer com as mãos. Porque o que você come com a mão é aquela beliscada. Você perde a noção do quanto você está comendo. Está comendo amendoim no saco, no pacote. Comeu 5 ou 15, ou 25, ou o pacote todo. Tá? A gente não se dá conta o quanto a gente está comendo. Isso é um clássico de quem come fazendo outras atividades. Tá? Outra estratégia. Acontece muito. A pessoa dá uma deslizada, enfia o pé na jaca e aí desiste. Não!
Estratégia número 2, se sair da linha, não desiste, recomeça. Eu tenho uma hashtag que é só volta, então coloca aí hashtag só volta. Parece óbvio, mas não é. A maioria das pessoas tende a desistir depois de um fim de semana desregrado, depois de umas férias desregradas, tá? Às vezes, basta uma refeição fora do padrão para você achar que jogou todo o esforço de uma semana ou do mês inteiro no lixo. Se enfiar o pé na jaca, num dia, num churrasco, no encontro dos amigos, não se preocupa, porque a vida é isso. Na próxima refeição, você não vai se castigar, nada de chicotada. Nada de detox, nada de jejum, nada de 2 horas de aeróbico, tá bom? Simplesmente hashtag só volta a sua rotina. E a terceira e última estratégia, fique atento aos seus sentimentos, porque muitas vezes você acaba comendo seus sentimentos. Se você tiver ciente do que está acontecendo, é mais fácil você tomar uma estratégia mais eficaz, mais eficiente, tá bom? Para ajustar esses sentimentos. Se você está sentindo hoje que está fazendo muito esforço, mas tendo pouco resultado, o mais provável é que você esteja usando estratégias ineficazes para bariátrica. Não é o quanto você faz, mas o que e como você faz. Fazer muito esforço do jeito errado é um tiro no pé. Você já se sentiu assim? Cadê as bariátricas iludidas? Você, às vezes, está se afastando mais do seu objetivo sem nem perceber. Então, olha aqui a Joyce, comendo tudo isso, eu vou emagrecer? Yes, Joyce, yes. Ó, a Dayana falou que fez uma pergunta lá no Instagram. Faz aí, Dayana. Comenta aí. Esse é o problema, não consigo ter refeições padronizadas. Aprendeu, Jéssica, agora como fazer em qualquer situação? Maravilha. Doutora, não tenho tireoide, tem problema nenhum. Gente, esse problema com a alimentação pode ser facilmente evitado, desde que você tenha um direcionamento especializado. E não é só alimentação, mas todos esses pilares podem e devem ser trabalhados. E já que eu estou falando sobre direcionamento especializado, eu queria fazer um parênteses aqui. Vocês me permitem? Você está gostando do conteúdo que está vendo até aqui? Está ficando claro? Sim ou sim? Mentira, sim ou não? Se não está ficando claro, pode perguntar. Eu estou mostrando para você aqui o passo a passo e as estratégias que minhas alunas, minhas pacientes usam, que eu mesmo uso para evitar o reganho. É isso que você precisava? Estou amando, está muito claro. Sim, sim, sim. Aqui na jornada, você já descobriu as 8 armadilhas mais comuns que te prendem no ciclo do reganho, e agora a gente está vendo com muitos detalhes os pilares do protocolo anti-reganho. Até aqui, eu não falei nada impossível, não é verdade? Apesar de não ter nada impossível, talvez agora, depois de tanto conteúdo, tantas estratégias, você esteja começando a se perguntar, será que eu dou conta de fazer tudo isso sozinha? E eu te entendo. Porque você está vendo que os ajustes são até simples, mas o mundo não ajuda quem fez a bariátrica. E para conseguir dar alguns desses passos, você vai precisar de apoio. Agora eu tenho uma outra pergunta. Você quer me ajuda para colocar tudo isso em prática? Quero saber se você quer me ajuda para colocar tudo isso em prática. Ó, adorei. Se eu tivesse essas dicas antes, não tinha parado de emagrecer nunca. Adorei. Quero muito. Então, se esse for o seu desejo, amanhã eu vou te mostrar como você pode ter acesso ao meu treinamento completo
e acesso a mim durante um ano. Você viu que várias vezes ao longo dessa aula eu comentei sobre o GPS da Bari. Então, antes da jornada, quem só põe aquela escadinha para mim. Antes da jornada, quem só consumia meus conteúdos no Instagram estava aqui, ó, nesse primeiro degrau, tá? Você consegue ver aqui? Estava no primeiro degrau. Você provavelmente não estava dando muita atenção para o cuidado com a sua Bari. Agora você está aqui, ó, no segundo degrau, tá? Está aqui no segundo degrau, participando da jornada, para entender o que você pode fazer para melhorar algumas coisas que não estão tão boas assim. Você já subiu de nível no cuidado da sua Bari. Mas a partir daqui, você não precisa continuar sozinha. Você estava sozinha antes, não precisa continuar sozinha. Você pode subir mais um degrau. Você vai ter a oportunidade de cuidar mais da sua Bari, de ter uma ajuda especializada, uma orientação da equipe multidisciplinar. E você pode ter esse cuidado participando da primeira turma do ano do GPS da Bari, onde você vai ter tudo o que você precisa para voltar a perder peso. E o principal, para conseguir manter sua cirurgia ativada. Você vai ver, eu vou falar mais disso ainda amanhã. As gatas que estão aqui nessa jornada junto comigo e estiverem por aqui na terceira aula vão receber uma oportunidade exclusiva, com vários presentes incríveis e um desconto muito especial. Esse vai ser o maior desconto do treinamento GPS da Bari. Porque assim, seguindo essas dicas que eu estou te dando aqui agora, elas vão te ajudar a voltar a perder peso sim. Mas as chances são que daqui a alguns meses você volte ao que estava antes. Por quê? Porque você não tem apoio. Você que está nessa luta, você sabe do que eu estou falando. Então, ter acesso ao meu conteúdo da minha equipe, que é uma equipe especializada, é essencial para essa manutenção, sabe? Porque muito provavelmente vocês vão assistir a aula e simplesmente não vão conseguir aplicar sozinhos. Então, depois da aula de amanhã, eu vou abrir as vagas para o GPS, para quem quer de fato dar continuidade no que está aprendendo aqui, tá? Agora, fiquem ligadas, porque as vagas do GPS são limitadas e não vai ser possível garantir todo mundo garantir essa oferta, tá? Eu limito o número das vagas porque no GPS eu só quero as gatas comprometidas. Se você é uma gata comprometida, põe aqui uma hashtag comprometida. E aí, para eu saber quem é comprometida de verdade, eu pedi para minha equipe disponibilizar agora aqui no chat um link de um formulário de super interessados. Então, a Elana falou assim, eu quero fazer o GPS. Elana, então, o que você vai fazer? Preencher esse formulário, tá? Me ajuda, já ganhei todo o meu peso. Ajudo, vamos em frente, vamos juntas, tá? Tirei a tireoide e comecei a engordar. Então, o problema é o seguinte, na hora que fica sem os hormônios da tireoide, engorda. Mas depois que repõe os hormônios, não emagrece sozinha. Tem que seguir o protocolo anti-reganho, tá? Ana, você consegue colocar aí, fixar, por favor, o formulário das super interessadas? Tem um monte de Bari gata comprometida aqui, tá? Esse formulário serve para sinalizar que você tem interesse na nossa turma do GPS da Bari, mas ele não é nenhum compromisso ainda, tá bom? É só para a gente saber quem vai ter prioridade, tá? Você vai preencher seu nome, o número do WhatsApp, que já está lá no grupo, tá? Lembra de colocar o DDD no WhatsApp, ok? Senão a gente perde o seu contato, tá? Assim, você vai receber um atendimento VIP e personalizado do nosso time para o treinamento do GPS da Bari, certo? Só quem estiver nessa lista vai receber alguns benefícios, alguns presentes exclusivos dessa super oferta. Então, clica no link agora e preenche com seu nome e telefone. Em 10 segundinhos que a gente vai continuar aqui o nosso conteúdo, tá bom? Nossa, gente, o tempo tá voando. Vamos fazer assim, eu vou falar da ativação basal hoje e amanhã eu vou falar do suplemento, certo?
Vamos nessa. O terceiro pilar é a ativação basal. É o ferro da nossa construção. Lembra? A estrutura para manter sua casa em pé. Para começar, eu quero te dizer que manter o organismo ativo, gastando energia, é crucial para quem quer manter o peso. Talvez não seja tão importante na perda de peso, mas é importante na manutenção da massa muscular, que é o que vai te fazer manter o peso a longo prazo. Para isso acontecer, você precisa ativar o seu metabolismo e aumentar seu gasto calórico. E, gente, eu sei como você pode gastar caloria até dormindo, até assistindo Netflix. É um sonho, não é? Mas é verdade. Fica aqui que eu vou te contar como você faz isso. Na hora que você faz o exercício, principalmente o exercício de força, você machuca suas fibras musculares. E aí é o processo de recuperação, de cicatrização dessas fibras que vai gastar energia. É o pedreiro lá reconstruindo seu músculo. E é nessa hora que você está descansando, se você fez o exercício certo, que você vai gastar energia, tá? Você pode até perder peso sem exercício, mas se isso acontecer, é uma forma desbalanceada. Você vai reduzir a massa magra. Com isso, vai reduzir seu gasto energético. E aí, é muito fácil recuperar, porque qualquer coisa que você come vai recuperar. E aí, aquele efeito sanfona. Outro erro é quem acha que precisa ir para a academia e ficar 1 hora fazendo aeróbico. Bobagem! Existe uma crença geral que o melhor exercício para emagrecer é o aeróbico, é fazer caminhada, corrida, bicicleta. Lembra que antigamente tinha aquelas revistas Boa Forma? Quem é das antigas aí? Que aí ficava falando que você tinha que fazer 1 hora de esteira antes de fazer o exercício, não é? Gente, bobagem, tá? Outra bobagem é que você precisa estar na academia. Na academia onde você se sente mal, onde você é julgada. Fala para mim se é assim ou não é. Ninguém gosta de academia, gente. Não, mentira, tem gente que gosta. Mas a maioria não gosta, né? Os melhores exercícios para perda e manutenção do peso são os exercícios de força ou de resistência. Pode ser musculação, crossfit, funcional, pilates, tudo que você faz força. Pode ser até a bicicleta, mas numa subida. O exercício de força tem a função de prevenir a perda muscular provocada pelo emagrecimento rápido, principalmente nos primeiros meses depois da cirurgia. O exercício de fortalecimento também previne a flacidez e previne a recuperação do peso perdido. 95% das pessoas que têm reganho não fazem exercício. Gente, para gastar energia enquanto dorme ou enquanto assiste Netflix, você só precisa fazer, sabe quantos minutos? 15 minutos de exercício. 15 minutos de exercício para ativar o seu metabolismo durante o dia todo. Desde que você faça de forma adequada para quem fez a bari. Isso também é diferente para você. E lá no GPS, a gente tinha muitas alunas que eram sedentárias. E depois que elas foram orientadas pelo nosso preparador físico, elas descobriram como encaixar esses 15 minutos dentro da rotina. E aí elas reativaram o metabolismo e voltaram a perder peso. O mais estranho disso tudo é que elas começaram a gostar do movimento. Olha só, tudo isso através de aulas gravadas e ao vivo da Academia GPS, com preparadores físicos bariátricos para você fazer em casa, sem precisar nem de ir na academia. Bom isso, né? O poder do conforto da sua casa. E uma das perguntas mais comuns entre as iniciantes é: tá bom, doutora, eu vou começar a malhar. Se eu começar a treinar agora, quando é que eu vou notar as diferenças da musculação? Gente, depende de que efeito que você está querendo. Se você souber procurar o efeito certo, o efeito é imediato. Assim que você começa a treinar, você já vai ter liberação de dopamina, de endorfina, aliviando o estresse, ansiedade, sintomas de depressão e melhorando o sono. Agora, aquele resultado de ver o corpo ficando musculoso, esse demora. Esse precisa de paciência, tá?
mas só de começar, o equilíbrio calórico também começa a ser melhorado. Dessa forma, o corpo vai progredir mais rápido, acelerando o desenvolvimento dos músculos. Se mantendo ativa, você vai aumentar seu gasto energético, vai aumentar sua massa magra, vai diminuir o seu apetite, vai diminuir sua ansiedade. Ou seja, só tem pontos positivos, certo? Então, uma estratégia bem legal é você começar a transformar seus momentos de lazer em momentos de lazer, de descanso ativo, e envolver as pessoas do seu convívio nesse novo estilo de vida, tá bom? Talvez o que você tenha ouvido hoje te pareça familiar. Pode ser musculação? Pode. Talvez você tenha falado assim, doutora, eu já ouvi isso, né? A gente recebe tanta informação pela internet. Tudo que eu te disse hoje é o que eu chamo de feijão com arroz. Todo mundo tem que fazer bem feito. Não adianta fazer meia boca. Não adianta fazer mais ou menos. Tem que fazer. É a base para evitar o reganho e para voltar a perder peso. Fazendo isso bem feito, o resto é lapidação do resultado, tá? Por isso, eu fiz questão de fazer uma aula totalmente prática hoje, com um passo a passo que você consegue aplicar hoje mesmo. Para finalizar, a gente tem o quarto pilar, que é a suplementação sob medida. Eu vou deixar para falar isso amanhã. Tá bom? Porque não basta tomar um polivitamínico. A gente vai falar sobre todas essas vitaminas, tá? Agora me responde uma coisa. O que você aprendeu hoje que você não sabia? Comenta aqui no chat o que você aprendeu hoje que você achou muito interessante, que eu quero ver se você estava prestando atenção, porque eu tô aqui em plena quarta-feira até 9 horas da noite, 9h20 já. Falei pra caramba. Eu quero saber o que você aprendeu. Vamos lá, me conta. A Fabrícia gostou de tudo, tudinho. Relembrei muita coisa. Nunca é tarde. Boa, Neida. O espaço bariátrico, o prato bariátrico. O prato bariátrico para mim foi novidade. Não comer com as mãos, a quantidade de proteína, suplementação. Nossa, quanta coisa, hein? Incrível! Vi que você estava atento, tá? Eu quero saber agora o quanto você está se sentindo confiante de que é possível sim reativar sua bariátrica. De 0 a 10, o quanto você está confiante? 10, 9, 10 mil, super confiante. Gente, qual palavra você define a aula de hoje, hein? Conhecimento? Esperança? Então, coloca aqui, gente, uma hashtag esperança. Se você está cheio de esperança, então se prepara para a nossa aula de amanhã. Porque o que eu vou falar vai ser o ponto de virada para uma nova fase da sua vida. Uma coisa que quase ninguém fala. Provavelmente nem o médico que te operou deve ter falado sobre isso. Hoje eu falei dos 3 pilares do meu protocolo anti-reganho, mas na aula de amanhã você vai ter acesso ao 4º pilar e também ao método que vai acelerar esse processo de ativação, que vai te ajudar a fazer as pazes com a sua cirurgia de uma vez por todas. Quem quer isso? Quando a gente tem a aula sobre esse 4º pilar, a maioria das alunas ficam chocadas por nunca terem tido esse nível de informação. E o melhor é que o resultado vem rapidinho depois de aplicar. Por isso, eu quero que vocês já comecem aplicando também o que vocês aprenderam hoje. Então, eu tenho um presente. Eu não prometi um presente? O presente de hoje vai ser um e-book do prato bariátrico. Para você ganhar esse presente, você vai fazer igual ontem. Vai lá na última postagem, falando sobre o seu maior aprendizado na aula de hoje. E aí, automaticamente, você vai receber no seu direct o link para baixar o PDF. Combinado? Combinado? Só para vocês terem noção, olha aqui o resultado de uma aluna somente aplicando o prato bariátrico. Vocês falarem que é ou não é o poder. Passa o próximo slide. Olha aqui. Hoje voltei a vestir uma calça que não cabia há muito tempo, só seguindo o prato bariátrico.
E olha que o GPS nem começou ainda. Animadíssima! Quem mais aí tá animadíssimo? Só para a gente encerrar, eu quero fazer mais uma pergunta. O quanto você está comprometido em voltar amanhã para aprender o 4º pilar do protocolo anti-reganho? O quanto você está comprometida? De 0 a 10. Eu acho importante que fique bem claro que esse compromisso de voltar amanhã não é comigo, é com você mesma. Eu vou estar aqui, vou continuar entregando o meu melhor conteúdo, independente se você vier ou não. Mas eu quero que a jornada Bari Sem Reganho seja o primeiro passo da sua mudança. E para isso, você tem que estar fechada, tem que estar comprometida consigo mesma. A sua relação com a Bari pode estar desgastada nesse momento. Você pode estar se sentindo frustrada, mas sua Bari ainda está aí, ela ainda funciona. Você só precisa conhecer os botões certos para apertar e ligar ela de novo, reativar ela de novo. Não importa agora a dor ou sofrimento, o momento que você está passando. Você tem um compromisso com a vida. Esse compromisso vai passar dessa fase, dessa hora ruim que você pode estar passando agora. Tem coisas que a gente não pode evitar, mas o reganho de peso é uma coisa que você consegue sim eliminar. Basta seguir as estratégias certas e ter uma equipe capacitada te acompanhando. Por isso, deixe o medo de lado. Não deixa esse medo te impedir de agir. Saia daqui hoje com esse compromisso com você. Entrar na lista VIP, na lista de super interessadas. É só apertar esse link aqui, ó, ou aqui, ó. Não sei onde está aparecendo para vocês, tá bom? Preencha os seus dados. E eu espero você na aula 3 amanhã. Nossa última aula. Eu já fico com aperto no coração de falar que vai ser a última aula. Certo? Então, ó, hoje tem 2 missões. Clica no link, preenche seus dados e entra para a lista de super interessados. Depois, vai lá no Instagram e comenta o que você aprendeu nessa aula para ganhar de presente o e-book do Prato Bariátrico. Certo? Até amanhã.